Olá, pessoal. Boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão aqui do canal do Telas. Hoje nós prosseguimos com o ciclo de debate sobre audiovisualidades brasileiras, numa parceria entre os grupos Telas, vinculado aos programas da UTP, PPG-Com e PPG-ED, e Unefix, Núcleo de Estudos de Ficção Seriada e Audiovisualidades, vinculado ao PPG-Com da UFPR. Lembramos que a nossa live fica salva sempre aqui no canal do Telas, assim como as outras, e pedimos que assinem a lista de presença que está disponível na descrição do vídeo para obter o certificado de extensão. A temática de hoje é telenovela para streaming, novos rumos da teledramaturgia brasileira. E para a nossa discussão, nós teremos a presença de Aline Vaz e Sandra Fischer, as lideranças do Telas, professoras da Universidade Tuiuti do Paraná, Valquíria John, liderança do Nefix e professora da Universidade Federal do Paraná, Anderson Lopes, pesquisador do Nefix e professor da Chulalongkorn University, Cláudio Fantan, pesquisador do Telas e doutorando do PPG-Com da UTP, Marina Basso, pesquisadora do Nefix e mestranda do PPG-Com da UFPR, e Matheus Rocha da Silva, pesquisador do Telas e mestrando pelo PPG Cineave da Unespar. E para quem acompanha a gente aqui, basta seguir os perfis do Telas e do Nefix UFPR no Instagram. Os arrobas vão estar na descrição do vídeo e provavelmente vão aparecer aqui na tela do vídeo durante a nossa transmissão. Para quem também está acompanhando a gente e pode participar do bate-papo, a gente pede que a sua participação seja feita pelo chat, que ele vai estar aberto para perguntas e observações, e algumas delas serão selecionadas para serem respondidas pelos nossos participantes da mesa. Um ótimo evento a todos e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Bom evento, gente. Muito obrigada, Fê. Apresentar a Fê também, pesquisadora do Telas, doutoranda da UTFPR, por isso que quase saiu um TFPR ali na UFPR, o vício. Então, muito obrigada, Fê. Vai estar aqui com a gente também durante a discussão. Eu vou trazer, então, aqui, começar a minha fala, com algumas citações e dados do artigo Mercado e Produção de Ficção Seriada para Streaming no Brasil, Desafios para a Regulação, a Diversidade e a Construção de Políticas Públicas. É de autoria, né, da professora Simone Maria Rocha e mais 8 pesquisadores da UFMG, membros do grupo de pesquisa Concult. Então, pensar um pouco no cenário das séries para chegar, então, no cenário da telenovela para streaming, né? Trazer esses dados dessa maneira. Então, esse estudo ele apresenta um panorama do mercado e produção de obras de ficção seriada original lançadas pela plataforma de streaming pelas plataformas, né? Entre 2016 e 2023. Totalizando 94 lançamentos em 8 plataformas. 3 plataformas lideraram a produção, que foram Globoplay, Netflix e Prime Video. A Globoplay assumiu a liderança com 28 produções. Quase a mesma quantia de outras produções de 4 plataformas que chegam no Brasil em 2020. Então, Paramount Plus, Disney Plus, Star Plus e Max, que juntas somaram 25 séries, né? E sozinha, então, a Globoplay somou 28. Sobre as empresas produtoras, os estúdios Globo produziram 26 séries entre as 82 identificadas. Então, o que significa 31,7% do total de produções, ocupando novamente a liderança. O estudo menciona a tendência global em produções de séries, com apenas uma temporada, diminuição de episódios, uma média de 7 por temporada e duração entre 32 e 45 minutos. Quando falamos em produções de telenovelas para o streaming, né, o tema aqui da nossa live, nós vemos que há um certo alinhamento com esses padrões globais. E quando falamos nesses padrões, nós estamos considerando métodos de criação dos Estados Unidos.
Então, as séries, né? 3%, Bom Dia Verônica, Rota 66, De Volta aos 15 e Cangaço Novo foram desenvolvidos em sala de roteiro, um método estadunidense. Pensando nesses dados que o artigo nos traz, então eu vou trazer algumas questões, algumas inquietações minhas. Se as telenovelas, ao serem produzidas para o streaming, absorvem características globais para as produções de séries, né, com a diminuição de capítulos e personagens, velocidade dos ganchos, narrativa fechada, elas acabam por perder as características do gênero, enquanto obra aberta que adentra o cotidiano do espectador nos meses em que se mantém no ar, construindo um diálogo com o público que reage por vezes interfere nos rumos das personagens. Então, aí nós podemos dizer que chamar esses produtos de telenovelas seria mais uma estratégia comercial para atrair o público brasileiro, mas que seriam, na verdade, séries melodramáticas. Né? Será que podemos chamar de telenovela ou de série melodramáticas? Lembrando que antes do lançamento de Pedaço de Mim na Netflix, dizia-se que a Netflix lançaria sua primeira novela original. E apenas depois do seu lançamento, a obra foi definida como uma série de melodrama, com 17 capítulos. Todas as Flores do Globoplay foi lançada em 2 partes, totalizando 85 capítulos, então já bem maior, né, do que a então da Netflix. A primeira parte parece ter funcionado melhor, né? A segunda parte, eu lembro que demorou muito para ser lançada, que eles falaram que iam lançar depois do Big Brother, né? Teve essa questão de programação. E aí eu acho que deu, assim, prejudicou o fluxo, né, dos capítulos, da narrativa. Novela em 2 partes, a gente já tá... Amor de Mãe também, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, essa questão de 2 partes aí, não sei. Então, fica uma coisa, né, de temporadas também, né? Algo de série, não de telenovela. Beleza Fatal, da Max, teve 40 capítulos. Viralizou nas redes sociais, mas me parece, né, não realizei a pesquisa, vamos debater aqui, me parece não ter tido a mesma recepção quando exibida na TV aberta, né, na Band. Pelo menos eu não vi nada, assim. Todas as Flores é a mais longa de todas. E não gratuitamente, a que identifico melhor com essa aparência de telenovela. Até porque ela, né, primeiro seria lançada na TV, depois mudou para ser do streaming, então tem ainda mais características de novela. Não temos os dados de consumo nessas plataformas de streaming, mas, ao que parece, o consumo de telenovelas exibidas originalmente na TV aberta e que hoje integram o catálogo do Globoplay é muito alto. Né? Então, essas novelas que não foram feitas para o streaming. Na Netflix, nas novelas do SBT, né, as novelas infantis, principalmente, tendem a estarem em alta naqueles top 10, né, da lista. Então, são novelas produzidas quando as plataformas nem existiam e que hoje integram os catálogos de forma bem sucedida, né? Rei do Gado ficou muito tempo ali naquele top 10, top 5 do Globoplay, as novelas sempre estão, né, nesse ranking. Então, será mesmo que a telenovela precisa se adaptar ao novo formato, a ponto de perder as características do gênero, mantendo ali somente, né, o melodrama? Será que já temos, de fato, telenovelas para o streaming ou apenas séries melodramáticas? Então, a professora Imaculata, ela fala de uma serialização das novelas e uma telenovelização das séries. Para a gente pensar também isso. Guerreiros do Sol vai conseguir se inserir no campo da telenovela ou da série, né, que está para estrear aí no início do mês. Ela já se lança com um diferencial dessas outras
séries melodramáticas ou novelas que eu citei, que ela vai ter o lançamento na plataforma do Globoplay e simultaneamente no canal Viva, né, na TV aberta, que então já vai estar se chamando Globoplay Novelas. Então, também um caso aí para a gente analisar e perceber essas questões aí do formato, né, das características do gênero. Bom, acho que era isso que eu ia falar. Não sei se me estendi um pouco no tempo, mas algumas inquietações para a gente pensar aí juntos depois. Eu acho que uma das coisas que a Aline colocou para a gente aqui, que é muito bom, que eu acho que é a pergunta de premissa, que talvez a gente pudesse ficar um pouco nela, é pensar se estamos falando de telenovelas numa nova espécie de formato, né? Porque essa discussão de gênero formato, se a gente for entrar nela, a gente não sai hoje da nossa live, mas numa nova ideia, uma nova concepção, ou talvez estejamos falando de séries melodramáticas. Essa é uma excelente pergunta. Eu queria só estendê-la para pensar que talvez o objeto que a gente tem aqui na nossa mão, os objetos, né, essas obras, a Aline fez menção, e eu reitero, Todas as Flores, Pedaço de Mim e Beleza Fatal como grandes exemplos, à primeira vista, eu acho que elas têm uma peculiaridade que chama atenção para a gente por três grandes vias, né? A nossa tradição de analisar as telenovelas depende muito da nossa formação como pesquisador, pesquisadora da escola de onde a gente parte, e dificilmente a gente tem a possibilidade de analisar uma telenovela pela via da produção, pela via do texto, da sua mensagem, pela via da circulação, pela via da recepção, tudo. É quase... É uma perspectiva muito complexa de se fazer sozinho, né? Há que ter-se uma equipe para poder trabalhar nisso. E eu começo a pensar que essas obras que a gente tem agora nas plataformas de streaming, elas começam a não só apresentar novos rumos para a nossa teledramaturgia, mas elas começam a apresentar novas dinâmicas de produção. Fiquei pensando aqui comigo. Obviamente tem uma diferença muito grande pensar numa obra aberta, como é o caso das nossas telenovelas tradicionais, que durante o processo, né, de fruição dessa obra é possível modificar os caminhos narrativos, é possível, inclusive, matar um elenco, né, um núcleo inteiro de uma obra, ou transformar alguém que era secundário em protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a gente também já teve telenovela exibida em horário normal, em horário comercial, por exemplo, na Rede Record, que foi uma telenovela totalmente fechada, produzida pela Casa Blanca Produções, que é A Escrava Mãe, né, que é uma espécie de prequel, né, uma prequela antes da narrativa de Escravizaura. E foi uma novela que teve um sucesso tremendo, né? Ainda que a gente possa pensar que a audiência, o sucesso não é medido necessariamente só pela audiência, essa é uma obra que teve uma audiência considerável na Record e um sucesso de crítica muito grande. E era uma obra fechada, mas apresentada nos moldes de uma telenovela comumente, como a gente entende, né, tradicional. Porém, o que eu fico pensando também dos processos de criação, ou melhor dizendo, de cocriação, é o que a gente vê em Beleza Fatal, né? Em várias entrevistas, em vários momentos, Camila Pitanga explicando o final da sua personagem, como foi escrito, como ele foi pensado junto ao Rafael Monteiro. E é uma questão de intimidade entre uma atriz e um autor que talvez a gente não está acostumado em ver em grandes produções, por exemplo, da Rede Globo, né? De definir não só os rumos da personagem, mas de pensar, isso cabe na boca da minha personagem? Isso cabe na história, na coerência interna da formação do meu personagem? E o que a gente vê nas entrevistas é que o processo, pelo menos em alguma medida, de Beleza Fatal, da personagem central, da Camila Pitanga, é um processo de cocriação entre a atriz, obviamente não tirando o grau de autoridade de criação do autor, óbvio, né? Mas é um processo também de cocriação. A gente consegue ter isso numa telenovela tradicional? A gente consegue pensar esse processo quase simbiótico entre uma grande atriz, um grande ator e um grande autor? Porque aí vem uma outra questão, ainda no processo de criação. Quem são as pessoas por trás dessas novas obras que começam a circular nos streamings? Rafael Monteiro, um excelente autor. Mas ainda assim, qual que é a estrela de Rafael Monteiro quando a gente compara com os grandes, grandes nomes da Rede Globo? Não é? É uma pessoa que está em ascensão constante, que já era conhecida inclusive pelo mundo da literatura, né? Aí que é o grande boom da obra do Rafael, e agora a gente começa a ver o viés dele melodramático, mas pelas telas, pela produção ficcional. Um segundo ponto
Algo que a gente precisa falar é uma questão que é boa e má ao mesmo tempo. Boa porque a gente vê novas janelas de distribuição, ou seja, novas plataformas que conseguem dar vazão para essas produções melodramáticas. Mas, ao mesmo tempo, em questões de direitos autorais, direitos trabalhistas, direitos sindicalizados, aí a gente tem um problema grande também, né? Não é pouca coisa. A gente vê as entrevistas, inclusive, de atores que participaram de Beleza Fatal e outros atores dizendo o seguinte, que o direito de imagem da produção deles é feita para aquela obra, mas não necessariamente contempla quando esta obra sai desse locus, né, original e vai para outras plataformas, outras TVs, e a imagem dessas pessoas continua girando, girando, girando. Então, quando a gente fala de distribuição e circulação, tem uma parte incrível, linda, pensar essas novas janelas. E, ao mesmo tempo, como fica a questão dos direitos? Como fica a questão trabalhista dentro da indústria cultural e da indústria criativa do Brasil, que começa, né, a se reaquecer nesse momento. E um terceiro, e talvez último ponto, pensar em questões de espectatorialidade. E aqui eu fiz um pontinho que me chama muita atenção. Quando a gente analisou Beleza Fatal no comecinho, eu acho que todos nós tivemos isso, né? Um furor, assim, era rede social e memes surgindo do primeiro capítulo, não é algo que demorou para atrair atenção. Nos primeiros minutos a coisa pegou e pegou muito rápido. A ponto de, inclusive, a produção de memes, do meu ponto de vista, ser um exemplo de como essa obra caiu no gosto popular da internet, não necessariamente caiu no gosto popular de pessoas de fora do mundo da internet, né? Porque aí a gente vai entrar nos liames de quem está no Twitter ou quem está no Instagram, não necessariamente a senhora que está em casa assistindo pela Band, não é? Mas algo curioso é como essa produção de memes elevou o status de Beleza Fatal muito rapidamente, a ponto da gente ver a Lola sendo considerada... A Lola foi lançada ontem, e sendo considerada uma das melhores vilãs da teledramaturgia brasileira, tendo memes tão simples, mas tão potentes como gays, 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 uma palavra repetida à exaustão e que todo mundo localiza quem é que fez, né? Já se conecta com a personagem dela. Mas ainda assim, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, para dizer, se estamos falando de séries melodramáticas, como a Aline colocou, ou telenovelas que ganham uma espécie de um novo formato, uma repaginada, o que acontece com essa obra quando ela sai do esquema produtivo, da lógica de exibição que a gente tem no streaming e vai para a TV aberta, que é o caso da Band, né, quando aconteceu com Beleza Fatal, e ela começa a ser picotada, ela começa a ser editada, ela começa a ser recortada numa lógica meio de Frankenstein, e a gente vê que os níveis de audiência são pífios, foram vergonhosos. É a mesma obra que a gente está discutindo? É a mesma produção que a gente assistiu? Não, é a mesma, são os mesmos atores, é a mesma narrativa. É sim a mesma obra. Esse seria talvez um ponto para a gente pensar em futuros estudos que vão olhar para essas telenovelas ou séries melodramáticas, né, de plataformas de streaming, como elas não são só reorganizadas no termos do discurso do personagem, da forma que a narrativa é colocada, mas como essa reedição ou relocalização de uma obra do streaming com mais liberdade criativa, entre aspas, ou com mais liberdade temática, chega à esfera da televisão, chega ao campo tradicional, o que acontece com essas obras, né? E aí, por fim, a gente está falando de melodrama, seria bom a gente pensar que melodrama a gente fala? A gente fala do melodrama básico, de uma ideia de demonstração da virtude do bem e do mal, que é quase um consenso entre todos os autores que estudam melodrama, ou a gente vai pelo dissenso de um dos únicos autores, que é o Sarsosa, que diz que, na realidade, o melodrama não quer mostrar bem e mal, nem nada, ele só usa a virtude do bem e do mal para discutir o sofrimento humano, para mostrar filosoficamente como a gente sofre e se identifica por meio desses personagens. Se a gente vai por essa via, né, do Sarsosa, essas obras, sejam elas séries melodramáticas, sejam elas novas telenovelas, elas operam na melhor exemplificação possível do melodrama. Essa exemplificação de a gente conseguir, em minutos, se conectar com os personagens. Nem sempre com os mocinhos e mocinhas, né? Há que se dizer isso. Mas isso é outro dado maravilhoso do melodrama. Como a vilania, quando dotada de uma comicidade ligeiramente adaptada à personagem, faz com que a gente crie não só uma empatia, mas que a gente comece a torcer muitas vezes mais pela vilã do que pela mocinha, né? Então essa seria a minha forma de abordar o tema, pensar
nos vieses de produção, nos vieses de circulação, inclusive no processo de espectatorialidade dessas obras, mas deixar claro que talvez quando a gente analisa uma obra dentro da lógica do streaming e ela transmuta para a lógica da TV, a minha pergunta é, estamos falando da mesma obra ainda? Oi, gente, bom dia. Então, eu escrevi um textinho, assim, com alguns questionamentos e algumas ideias para a gente debater. Então, eu vou falar para vocês. A televisão na era do streaming apresenta mudanças significativas, importantes, principalmente nos modos de produzir, distribuir e consumir televisão. Eu começo a minha fala questionando quais são as mudanças que as plataformas e canais vêm empreendendo enquanto um esforço de adaptação, inserção e permanência no atual contexto altamente competitivo da nova televisão em relação às novelas. Como enfrentam a crise de audiência dos modelos tradicionais, por exemplo, e se esta crise é de formato ou de conteúdo, ou se trata também de uma grande perda de poder suave das telenovelas. O termo cunhado pelo cientista político estadunidense Joseph Nye, usando a expressão soft power, poder suave, o poder suave surge da atratividade de um país por meio da sua cultura, ideia, políticos e políticas. E a cultura e exportando a cultura para, né, da novela brasileira ou das festas de carnaval, né, sempre exportando essa cultura para os outros países. Então, existem diversas transformações em cursos com a chegada do streaming, incluindo o ritmo, né, a extensão e a forma com que a informação da narrativa passou a ser distribuída, em menor tempo de tela, com entrecruzamento das tramas interligadas em uma espinha dorsal. Assim, eu pergunto, como essas inovações vêm afetando o melodrama e as novelas? Para refletir sobre possíveis respostas abertas sobre essas questões, eu trago a diretora de Beleza Fatal, Maria de Médici, em entrevista para o programa de jornalismo independente, Diálogos com Inteligência, distribuídos pelo canal YouTube. Ela fala em mudanças de tema, tamanho e peso das novelas, e que o formato para streaming é uma oportunidade para o mercado por tornar a novela algo viável economicamente e ser um produto mais acessível, já que as formas tradicionais não se pagam. E que Beleza Fatal fez, né, como a gente estava observando, esse caminho inverso, né, sendo depois vendida, né, e exibida pela Band, né. Outra conquista na novela, ela menciona, é o público, de um público jovem, de 17 a 23 anos, que ela atribui a dinâmica das cenas atuais, com mais rapidez e uso de memes viralizados, né, como ele falou, esse uso de memes na internet, né? E o tamanho da novela, por ter só 40 episódios, né? O que deixa a história sem barriga, segundo ela. Outro ponto é a possibilidade de usar temas que eram tabus, anteriormente evitados pelas novelas até então, né? E que também a nova forma de consumir os capítulos, maratonando, ela fala, né? Que já que as novelas da Max eram distribuídas de 5 capítulos por vez. E ela se pergunta, assim, junto com o entrevistador, como que acontece também o consumo da novela por pessoas que só acompanham pelas redes sociais, né? Com formatos, às vezes, de 15 ou 5 segundos. Né? Então, essa relação, existe uma crise de formato e conteúdo. Ela afirma que existe espaço para o melodrama na televisão aberta e no streaming, mencionando o sucesso de doramas e dramas turcos, por exemplo, ela fala. Ela fala também que a novela segue sendo uma arte acessível, onde o brasileiro se vê, além de fazer com que ele goste dos atores brasileiros e segue exportando a nossa cultura para o mundo.
Assim, será que podemos afirmar que as novelas seguem sendo um dos nossos maiores exemplos de poder suave no Brasil? Afinal, as telenovelas constroem conhecimentos e experiências sociais válidas, intencionais e inteligíveis. Em outras palavras, as narrativas, vestimentas, costumes, modos de falar e se comportar das personagens podem influenciar diretamente o modo de pensar, agir e de determinar agir de determinado povo e cultura, e seu imaginário sobre o país onde essas novelas são produzidas. Então, eu levantei algumas questões e algumas informações retiradas dessa entrevista dela, para a gente ter uma ideia, ter uma discussão a respeito de como que está, né, essa criação, e se realmente ainda o Brasil, né, que exporta as novelas, ele ainda tem influenciado, né, com esse poder suave, outros países, né? É isso. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela presença de quem está nos assistindo, dos colegas e dos professores. Quando a gente vai pensar em... Quando eu fui pensar, na verdade, em telenovela para streaming, quando eu fui fazer essa reflexão, na verdade, me vieram muito mais questionamentos do que conclusões. O primeiro deles é, como a Aline trouxe, como o Anderson trouxe, se é uma coisa feita para o streaming, continua sendo uma telenovela? A gente consegue dizer isso? E eu fui pensando, né, o que caracteriza, então, uma novela, né, para a gente fazer um checklist ali das características delas. É o melodrama? É o tamanho dela, o número de capítulos? É a produção aberta, né, na qual o público vai interagindo com os criadores? Acredito que os streamings viram principalmente o melodrama, esse apelo dramático das novelas, e quiseram se aproveitar disso também. Então, o que a novela teria, né, de atração para o streaming? O que a novela brasileira, especialmente, tem, que o streaming não tem, nas séries do streaming, principalmente? Eu acredito que seja muito da rotina, da repetição. Então, a criar aquela familiaridade com os personagens, de eles estarem sendo construídos conforme a própria rotina da pessoa, do espectador, vai acontecendo também. E, especialmente, as nossas produções, né, as novelas brasileiras serem em língua portuguesa, com atores brasileiros, né, como o Cláudio mencionou também, acabam trazendo uma identificação para nós. Então, a gente está vendo ali naquela produção as nossas falas, as nossas gírias, as nossas referências culturais. E o Jesus Martim Barbeiro traz muito isso, né? Ele explica que conforme a telenovela foi se desenvolvendo no Brasil, ela foi se aproximando do cotidiano brasileiro. Não apenas na questão de mostrar as cidades do Brasil, o dia a dia do Brasil, mas especialmente de trazer os dilemas e os conflitos emocionais e dilemas éticos que o brasileiro enfrenta, né? Então, a novela acaba sendo uma coisa muito nossa. Então, eu acredito que, como nenhum outro produto audiovisual, mesmo filmes brasileiros produzidos no Brasil ou seriados produzidos no Brasil, eu acho que a novela é o que mais traduz a nossa expressão cultural no audiovisual hoje. E uma questão, assim, que pode ser uma mudança, né, para quando a gente vê telenovelas pensadas justamente para o streaming, é que na TV aberta, a novela tá sempre ali. Então, a gente ligou a TV, ela vai estar ali passando. Já no streaming, a gente precisa ir atrás das produções, né? A gente precisa pensar, tá, o que eu quero assistir, em qual capítulo que eu tô, o que eu vou assistir agora ou depois. Então, não apenas as novelas, mas tudo que a gente vê no streaming, a gente acaba tendo uma autonomia maior e uma necessidade de correr atrás do que a gente quer ver, né? Mas com as novelas, os streamings conseguem, então, trazer esse pertencimento, especialmente para o brasileiro, que é mais difícil de outras maneiras, né? Então, já é um modelo de entretenimento que é diferente da TV aberta, não é algo ali que a gente assiste, né, linearmente.
Então, a gente se vê, a gente se identifica, a gente se sente representado com esses produtos na TV aberta, e as telenovelas no streaming, ao meu ver, são uma maneira de trazer esse pertencimento também para essas plataformas. E uma coisa que eu acho muito interessante, muito especial, na verdade, das telenovelas, é que não é necessário ser um pesquisador de comunicação, de telenovelas, para ter um envolvimento com elas. Semana passada eu estava em um evento de relações públicas, do Abrapcorp, e na sessão que eu apresentei meu trabalho, não tinha mais ninguém apresentando sobre telenovelas. Então, eram outros temas, com outras discussões, mas quase todos ali que estavam na sessão tinham alguma coisa para compartilhar sobre telenovelas. Então, seja o envolvimento afetivo, o histórico familiar com as telenovelas. Então, eu comecei a assistir telenovelas por causa da minha avó. Depois que eu saí de casa, eu nunca mais assisti, mas eu sempre via com a minha mãe. Então, é algo que é muito comum para o brasileiro ter esse histórico, ter essa memória afetiva com as telenovelas também. E quando a gente pensa as telenovelas para o streaming, né, eu me questiono muito se esse envolvimento continua acontecendo, né, se essa ritualidade tem alguma chance de ocorrer, porque é muito diferente, né, a dinâmica tanto de produção, como o Anderson trouxe, mas também de consumo. E no streaming a gente tem a questão de que as telenovelas se tornaram mais modernas, se tornaram mais ousadas, né, então elas abordam outros temas, como os colegas falaram, ela tem a possibilidade de trazer outras perspectivas. E uma coisa é que, ao contrário das telenovelas da TV aberta, as telenovelas no streaming não precisaram se adaptar ao ambiente digital, porque elas nasceram justamente do ambiente digital. Então, tanto essa questão dos memes já é uma coisa que as telenovelas dos streamings sabem que elas vão ter que lidar, sabem que elas vão ter que incorporar, e pode ser que isso tenha sido feito de uma forma mais fluida do que nas telenovelas de TV aberta, e talvez isso exemplifique também o sucesso de Beleza Fatal, por exemplo, nas redes sociais, que foi estrondoso. Mas também acaba trazendo, essas novelas para streaming acabam trazendo uma mudança de perspectiva e uma mudança de público também, né? Uma coisa está muito relacionada à outra. E uma questão que me veio também é que agora que quem quer ver essas novelas no streaming precisa pagar para ver elas, né? Não é mais algo que é para todos os brasileiros ou para todo mundo, enfim, que tenha um sinal de televisão. Não, ela está atrás ali de uma barreira financeira também. Então, acredito que é um momento de muitas transformações, e não sei dizer se uma novela no streaming continua sendo novela, né? Estou achando super legal as contribuições dos colegas, e estou muito animada para debater com vocês e entender melhor esse novo momento que a gente está vivendo. É isso, eu passo minha palavra então para o Matheus. Oi, gente, bom dia. Eu tô assim, pensando 1 milhão de coisas aqui com tudo que vocês estão colocando, inclusive, enfim, acho que vou chover um pouco no molhado também com o que eu vou falar, mas eu vou trazer a visão de uma autora que também é telenovelista, que é a Rosane Svartman. Né, ela tem um livro publicado aí em 2023 teorizando aí sobre o futuro da telenovela. Ela não necessariamente pensa ali sobre a novela nascer no streaming, ela vai dar algumas contribuições meio tangenciais nesse sentido, mas ela fala sobre as transformações da telenovela nos tempos atuais. Eu acho muito interessante algumas das coisas que vocês levantaram, inclusive ela também pensa nesse livro. E, enfim, vou trazer algumas coisinhas aqui que eu selecionei do que ela aponta nesse livro, e aí a gente vai debatendo aí ao longo do percurso. Bom, a Rosane, ela está no ar aí com Dona de Mim, então ela, além de professora, doutora em comunicação, ela também escreve novelas, né? E ela escreve muito sobre isso que a Mariana colocou, assim, de que a novela ela tá muito na rotina dos brasileiros, né? E quando tá no streaming, como que você vai inserir isso na rotina? Não é só simplesmente ligar a televisão. Ela fala muito sobre espectadores ativos, né? Que eu acho que é uma grande transformação aí para o consumo de telenovelas, né? As pessoas elas têm que ir atrás no streaming, né? Elas precisam ligar a TV ou às vezes ligar o computador e colocar a série, digitar o nome, dar play no episódio. Então é uma coisa que os espectadores, vou dizer também aqui no senso comum, os espectadores de televisão, comumente eles vão lá e só ligam a TV e é o que a televisão dá para eles ali e eles vão assistir aquilo. Então tem essa diferença já também, né?
E ela também vai teorizar a respeito das mudanças narrativas, né? Que agora, né, com o streaming, enfim, com essas transformações digitais, as histórias elas precisam ficar um pouco mais ágeis, justamente por conta desses espectadores ativos, né? Esses espectadores ativos, na visão dela, eles não querem histórias que vão ali passar 20 capítulos e acontecerem pouquíssimas coisas, né? Eles vão querer que haja viradas ali o tempo inteiro. E aí, pensando ali em Beleza Fatal, eu lembro de ter visto uma entrevista do Rafael Montes dizendo que os capítulos de Beleza Fatal, eles tinham 1 milhão de beat sheets ali nas viradas narrativas num período de 10 minutos, às vezes, de 5 páginas, de 10 páginas. Isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Beleza Fatal, a gente, assim, assistindo também, sem analisar muito profundamente, a gente pode dizer que ela não tem barriga. Então, é uma coisa que essas transformações provocam, né? Justamente por conta dessas mudanças de narrativa, pensando nesse espectador ativo, mais ativo, né? E aí, o livro como um todo, ele vai destacar esse espectador mais contemporâneo, né, que ele é mais ligado, então, nesses meios digitais, ele é mais ativo no sentido de escolher o que ele quer assistir, e vai também falar sobre essas mudanças que, tanto de tema quanto de narrativa, elas vão empregar nessas telenovelas. E aí eu chamo a atenção, agora fugindo um pouquinho da questão central, assim, de novelas feitas para streaming, mas pensando, assim, também sobre essas competições, né, que as novelas de TV aberta hoje em dia sofrem, né, e pensar também, será que essas medições de audiência, tudo bem, a gente sabe que elas medem ali tanto Ibope quanto repercussão e tal, mas será que não deveria mudar também essas medições? Porque a gente sabe que muitas pessoas, a gente sabe, agora colocando também senso comum, mas a gente sabe que as pessoas, elas também às vezes não assistem ali na TV porque elas preferem assistir ali pelo streaming, justamente nessa ideia de espectador ativo, né? Então, por exemplo, eu vou falar por mim, eu assisto agora 3 novelas, Garota do Momento, Vale Tudo e História de Amor. E às vezes eu perco um capítulo na TV, mas eu não quero perder o capítulo e assistir depois de novo. Eu quero assistir certinho, assim. Então eu espero, assisto lá no Globoplay, e aí às vezes eu assisto em maratona e eu sinto que eu tenho uma outra percepção, assim, disso, de como o consumo se dá, assim, da narrativa. Eu fico, acho que, mais engajado, de certa maneira. E, enfim, pensar também sobre essa mudança de medição de audiência, assim, porque, enfim, os espectadores, eles podem estar ali assistindo na televisão, mas também podem estar assistindo pelo streaming. E aí, como você contabiliza isso, né? Algumas das problemáticas do streaming, né, já foram colocadas aqui. O Anderson trouxe também a questão da regulamentação do streaming, né? Que o elenco, as propriedades intelectuais são todas minadas por conta disso, né? Então, pensar também sobre essas outras coisas que o streaming vai fazendo com que o produto se perca, né? Então, acho que isso é uma forma também de pensar sobre as telenovelas para streaming. O que se perde com a telenovela para streaming, né? Enfim, gente, vou passar a minha palavra também. Foi bem rapidinho. Desculpem, não achava o microfone aqui para ativar. Bom, bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com os colegas da UFPR, da Unespar, com a professora Aline, com a Fernanda, com todo mundo, né? Eu havia pedido mas não viram aqui no chat, no nosso chat interno, para eu fazer as minhas observações, vai em seguida a fala da professora Aline, porque achei que era pertinente, mas foi bom, porque o que Matheus diz agora me parece ligado às 2 observações que eu vou fazer, né? Uma é em relação à questão hábito, que eu acho que a gente precisa pensar sobre o hábito, né, nessa dimensão das telenovelas no streaming, né? Acho perfeita a reflexão, será telenovela mesmo, né? Desculpem, e outra é a questão da fruição, né? Como é que a gente pensa a fruição nisso? Se a gente pensar que as telenovelas, na verdade, todo mundo sabe disso, elas têm origem nos folhetins, né? Que saíam, que era literatura, saíam semanalmente, quinzenalmente, sei lá, e aí a coisa ia caminhando e se esperava, né, pelo próximo folhetim. Então, a ideia de telenovela, ela está muito vinculada a essa coisa dessa serialização de capítulos que um engancha no outro e você vai esperando a próxima exibição, né? O que vai acontecer. E
E quando a gente fala em espectador ativo, eu sempre penso nisso, é muito interessante porque o hábito da televisão nos dá a possibilidade da gente fazer 1000 coisas enquanto está assistindo a televisão, né? Até porque você vai lá, liga, não faz mais nada, você só liga e fica lá assistindo feliz. Para mim, por exemplo, é uma chatice ter que abrir o computador ou abrir a televisão inteligente. A maioria das televisões na minha casa é burra, né? Então eu tenho que abrir o computador, tenho que pegar o iPad, sei lá, e aí botar a série ou a telenovela. Então, vejam, a professora Ana Cláudia de Oliveira, da PUC de São Paulo, do programa de pós-graduação em semiótica, comunicação e semiótica, ela tem um artigo já antigo, muito interessante, sobre o hábito de ler jornal, de manhã, né? E aí ela vai trabalhando, assim, semioticamente, todos os efeitos de sentido atrelados ao hábito de você abrir um jornal de papel pela manhã, né? E tomar ali o seu café, sozinho ou com os familiares, ou sei lá, e ler o jornal. Então, que hábito será que vai ser estabelecido para a audiência com essa coisa da telenovela no streaming, né? Será que vai haver uma modalização de hábito? Será? Ou será que vai ser assim, uma atividade totalmente desvinculada da questão hábito, e você mecanicamente, o que já não deixa de ser um hábito, né? Vai lá, liga o computador, a televisão, sei lá o quê, põe ali sua indicação e vem aqui, o programa, o produto audiovisual que você pediu. De certa maneira, essa telenovela na TV aberta, que vinha fechadinha ali naquele horário que você se perdia, vocês não devem lembrar da época em que se tinha fitas de videocassete, né? Não é videocassete, como é que é, gente? Fita que você punha para gravar ali acho que é videocassete, sei lá, fita mesmo de coisa, e alguém tinha que gravar para você. Depois você podia programar na televisão. E às vezes, no próprio vídeo, desculpa. E às vezes, quem ia programar para você, programava errado. Então, gravava, por exemplo, o programa que vinha depois, ou o programa que vinha antes, e era uma desgraça, né? Mas, por um lado, você tinha uma modalização do cotidiano também noturno, ou de fim de tarde. A novela das 9 era chamada a novela das 8, né? A gente se referia como a novela das 8. Então, há uma estruturação de hábito aí. O que eu fico pensando, e pensei a partir da fala de professora Aline muito mais, e agora a partir também da fala de Matheus, é nisso. Como é que vai se dar se é que vai se dar, e como então, caso se dê, vai se dar essa construção do hábito, ou se já se deu, e eu que não estou debruçada sobre o assunto especificamente, não me dei conta ainda. E a outra questão que eu queria só pontuar, para finalizar e para a gente pensar, é a fruição. Quem estuda cinema sabe muito bem a diferença brutal que é você assistir a um filme na sala escura, né? Ou assistir a um filme quando diziam pequeno cinema, eu ficava furiosa, mas esse é o cinema em pequenos formatos, né? Que você assiste ao filme no seu celular, por exemplo. São fruições diversas, né? Completamente diferentes. Então, essa escuta da televisão, que a gente põe a televisão, por exemplo, e vai fazer outras coisas e está ouvindo a televisão e para quando te interessa mais, ou fica sentada passivamente frente à tela para assistir a um programa, ela não deixa de ser, de certa maneira, pela distração de outros elementos na casa, tudo, ela não deixa de ser uma escuta algo psicanalítica, né? Que é a escuta flutuante, que você escuta e vai fazendo pontuações, a escuta do psicanalista, né? Quando você vai ao cinema e tem a sala escura, isso também tem uma certa relação com a questão da psicanálise. O cinema veio muito perto, né, com a coisa da psicanálise, em relação a você ficar ali na sala escura, solitariamente acompanhado,
né? Porque estamos em conjunto com outras pessoas e estamos num ambiente estranho ao nosso, imersos na escuridão e acompanhados, né? Então, o tipo de imersão, é isso que eu queria dizer, é diferente, né? Completamente outro. E qual seria, como é que vai se dar a fruição? Eu tive a experiência de assistir a Todas as Flores e houve uma hora que eu não aguentava mais, eu já cansava, pensando, meu Deus, eu não vou conseguir parar de assistir, porque eu ficava assistindo um depois do outro, né? Então, quer dizer, que fruição é essa? Eu fiquei pensando em mim naquele momento, né? Que fruição é essa que está me dando angústia? Né? Aí eu me pensei assim, bom, isso é uma angústia parecida com aquela de, meu Deus, hoje eu tenho aula e não vou poder assistir a novela, por exemplo, né? Claro que isso é uma preocupação de pessoas mais fósseis, né? De um tempo mais atrás, porque, por exemplo, você pega aí as crianças, elas não são ligadas na televisão, elas são ligadas em outro tipo. Então, quer dizer, como é que vai se dar isso? É interessante pensar. Fico imaginando se os autores do folhetim lá atrás tinham a percepção, tinham não é a percepção, a premonição, né? Como é que isso vai se desenvolver? Porque se desenvolveu, né? Então, o que eu queria deixar só para a gente pensar mesmo, não sei se é pertinente essa reflexão, mas é o que me vem, são nessas duas vertentes, na questão do hábito, como é que, se é que vai se estabelecer e como será estabelecido, e vem junto também a questão da fruição, né? A gente sabe que antes você tinha uma televisão numa casa da vizinhança, e as pessoas se reuniam para assistir televisão, né? Isso é sabido. A professora Maria Tereza Fraga Rocco, que da USP, tinha um trabalho muito interessante sobre isso, de como as pessoas diziam assim, a televisão acabou minando a reunião familiar, as conversas. Não, isso não é verdade, né? As pessoas não conversam ou não querem se reunir em família para conversar, porque elas não querem mesmo, não é por causa da televisão, né? Mas a televisão tinha esse papel, de certa forma, até aglutinador, quando começou, né? Depois você tinha uma televisão em cada casa, e era um ó ter uma televisão, né? Depois, em determinadas casas, você começa a ter uma televisão em vários cômodos, né? Isso, bem como a redução falou, vai espraiando, né? E aí você tem também que ficou barato, relativamente mais barato do que era antes, você ter televisão. Então, se comprar, hoje a gente compra uma televisão pequenininha para pôr onde você quiser, em qualquer canto, né? E aí você tem, então, diferentes maneiras de fruição, que vão se adaptando com o passar. A gente vai adaptando as nossas maneiras de fruição ao passar do tempo e a oferta que você tem, né? Então, tem um monte de questões aí implicadas que acho que vale a pena pensar. Eu queria só fazer a observação, não queria me estender. Muito obrigada, é isso. Então, agora a professora Valquíria, por favor. Então, gente querida, bom dia, né, a todos e todas. Eu acho que daria para fazer umas 500 lives, né, a partir dessa temática, porque cada ponto que foi levantado envolve uma série de questões, assim, da ordem do acadêmico, da pesquisa, que muitos de nós aqui, né, alguns desses aspectos a gente já tem discutido há algum tempo, até, ou problematizando, né, talvez até antes da interferência do streaming, né, essa questão dos gêneros e formatos, como o Anders falou, só isso daria, né, uma discussão sem fim. E, inclusive, se a gente ainda tem que pensar sobre isso, se essa é uma questão assim, né, tão contundente de dizer, né, o que é esse formato, o que é aquele, o que o define, o caracteriza, porque, na verdade, né, desde o impacto, né, da disseminação dos conteúdos digitais, uma das principais coisas que aconteceu foi esse atravessamento, né, dos gêneros e formatos em todas as áreas, né? A gente também está falando de jornalismo, também está falando de cinema, de documentário, né, e, sem dúvida, da ficção seriada, audiovisual, né, dependente da sua modalidade. Então, tem muitas coisas muito instigantes para se pensar a partir disso, né? E muitos pontos que foram aqui levantados. Então, acho que, como tem sido de praxe, né, a gente vem muito mais para semear discórdia, semear, né, jogar aquela sementinha de
sobre o que vamos pensar e refletir, e que para mim assim é muito rico porque mostra, né, a importância que o audiovisual, seriado, seja ele, se a gente vai chamar ainda de telenovela, né, de melodrama, seriado, enfim, que ele é impressionante o quanto ele é, né, catalisador das discussões humanas, sociais, históricas. Agora, né, tem o quê? 15 dias, né? Vale Tudo deu mais uma demonstração do impacto da telenovela aberta, que né, foi a questão, né, dos milhares de acessos ao aplicativo para fazer, né, a solicitação de pensão alimentícia mobilizada por uma personagem. Então, essa lógica do envolvimento com a trama, com as personagens, né, com os enredos, com o cotidiano que marca a história, né, da telenovela, ela permanece, né? Esses momentos reforçam isso, né? E aí, gente, assim, dos pontos que eu trouxe, eu acho que talvez o central, porque assim, com Beleza Fatal, o meu modo pesquisadora ficou desativado e o meu modo noveleira e fã de telenovela entrou em cena. E eu até agora não assisti Beleza Fatal porque eu desenvolvi ranço, né? Ranço pela Beleza Fatal, não, porque eu não assisti ainda, não tenho nem como saber, né? Eu desenvolvi ranço por uma ideia que é muito de bolha, de que Beleza Fatal revolucionou o gênero, né? Porque para quem estava acompanhando assim esse boom que aconteceu nas redes sociais, eu não suportava e não aguentava mais comentários do tipo: uau, agora sim, isso que é telenovela, olha essa personagem, que coisa extraordinária. E eu não via nada de diferente do que estava sendo falado ali, de que as telenovelas diárias já não fazem há décadas, né? Os vários elogios, a construção da Lola, ou a isso, ou aquilo, essa Vila Tal, diz assim, mas eu não estou entendendo o que é que tem de tão diferente que já não esteja em várias outras telenovelas. E na minha leitura de bolha, de rede social, porque eu não tinha visto, não estou entendendo, né, essa questão. Mas é claro, a gente está falando de fenômenos relacionados ao consumo, à fruição, né, como a Sandra falou. E daí eu acho que o que sempre vai me incomodar, quando surge essa ideia de um novo fenômeno, é que ele parece muito nichado e ele se transforma em algo que tenta dar conta do todo, né? E aí a gente tem uma problemática, assim, nos estudos, de um modo geral, de comunicação, né, de audiovisualidades, que eu vou sempre bater nessa tecla, que é uma quantidade muito menor de estudos que envolvem as audiências, o público, os sujeitos, e que são muito mais estudos sobre o texto, a narrativa, as representações, ou essa impressão, né, de um sucesso, de uma mudança extraordinária, fruto da lógica da audiência das redes sociais. E isso é sempre muito problemático, no meu entendimento, porque quando a gente fala da audiência em rede, ou dessa ideia, né, das plataformas como medidoras de um fenômeno, de um sucesso ou de uma ruptura de paradigma, a gente está falando de uma parcela muito específica da sociedade, como vocês já pontuaram aqui, em todas as falas. A gente está falando de um público específico e que, inclusive, a gente nem conhece tão bem assim, porque a gente não tem tantos estudos assim que nos permitam entender justamente esses fenômenos. A gente vai lá e olha, nossa, viram quantos memes, viu quantos comentários? Sim, mas e para além dos rastros digitais, para além dessa manifestação digital, né, o que está por trás disso? O que mobilizou essas pessoas, esses sujeitos? O que de fato, né, as instigou nessa relação? Permanece sendo algo que a gente conhece muito pouco. E mesmo, apesar de toda a tradição, né, da telenovela brasileira, em TV aberta, dos estudos sobre telenovela, de qualquer maneira, os estudos com o público são muito menores, né, em comparação com os estudos, né, sobre a narrativa, a trama, menos ainda sobre a produção, né? O Anderson falou que esse é um desafio, eu acho que esse é realmente um importante, até porque o streaming mantém muito mais em segredo várias coisas que a TV aberta sempre manteve, claro, né? Mas a gente tinha outras possibilidades de ver, por isso a audiência tradicional, né, acaba sendo um parâmetro que até hoje importa, e sim, isso está muito em discussão, será que importa, né? Vale Tudo tem mobilizado essa discussão. Vale a pena ainda a preocupação com a centralidade de São Paulo, né, porque o Ibope está muito ligado a São Paulo, vale a pena pensar ainda que essa praça é centralizadora e que esse é o parâmetro para ver o sucesso, né? Então,
de uma telenovela, ou, né, a gente tem que alargar, né, a concepção do que são as audiências. Então, acho que tem esse processo também desafiador e que, historicamente, a gente não lidou muito bem com ele, ou não deu muito conta dele, né? E a gente vai trazendo indícios, mas não necessariamente processo de aprofundamento, por vários desafios. O Anderson já falou, por exemplo, né, do desafio que é, né, dar conta de todas essas dimensões. É impossível, só com um grupo muito grande de pesquisa, com uma divisão de tarefas, e mesmo assim, né, ainda seria difícil de abarcar todas essas dimensões. Mas eu fiquei pensando muito, e esse era o meu ponto, daquilo que emergiu muito, acho que por causa de Beleza Fatal, eu acho que com a Netflix foi um pouco menos, com Todas as Flores emergiu, mas foi menos, mas acho que Beleza Fatal foi esse estopim, né? Para pensar se a gente está indo para uma mudança, então, de paradigma, então, né? Da própria ideia do que é ou não é uma telenovela, do que seria ou não uma telenovela no streaming, que foi, né, esse processo muito efusivo de uma glorificação desse formato e numa lógica, então, de novo, né, de desqualificação de um formato que tem 70 anos e que, se estivesse em crise, não estaria aí há 70 anos. Eu não sou futuróloga, né, então eu não estou dizendo que necessariamente não vai ter que haver transformações do ponto de vista da própria produção, da relação, né, dos sujeitos com esses processos, mas me pareceu que as reflexões sobre um eventual novo paradigma estavam muito centralizadas numa desqualificação do formato da telenovela aberta, por parte do público consumidor, né, das bolhas nas quais eu circulo, mas muito também pipocou na crítica especializada. Daí isso me fez lembrar do Martim Barbeiro, na discussão dele sobre El Mal del Ojo, né, essa ideia de que os acadêmicos, os intelectuais e os críticos, né, da cultura na América Latina sempre olharam com maus olhos, com o olho torto, com o olho atravessado, para a televisão. Sempre consideraram a televisão como um produto desqualificado, pertencente ao povão, portanto, o povão não tem competência estética, que foi, né, uma das questões que a Sandra também falou, não teria a capacidade, a competência de admirar um produto de uma qualidade superior, de uma estética mais refinada. Daí, quando você vai para a construção estética de Beleza Fatal, você vai ver que não tem absolutamente nada de extraordinário, na minha leitura, assim, né? Que já não esteja em uma série de outras produções. Mas muito foi dito de que sim, de que ela teria rompido com várias questões e tal. Eu agora deixei para as férias para assistir, para tentar olhar agora, não mais como fã, mas como pesquisadora, quais foram, né, as configurações narrativas que podem ajudar a entender, claro, esse processo e também, né, de olhar de novo para essa repercussão. Mas me parece que tem um ponto também desse histórico del Mal del Ojo em relação à TV aberta e ao que ela produz e as formas de fruição e de competência, que né, foi a primeira mediação que o Barbeiro sugeriu, né, do que seria uma competência cultural, o domínio da gramática daquelas narrativas para lidar com esse conteúdo. E um aparente reforço de que a qualidade está ali, ó, no streaming, porque ali tem mais liberdade dos autores, e eu não discordo de nada disso, né, dos vários entraves que há na produção da TV aberta por conta de uma série de questões, inclusive de patrocínio, né, inclusive do atravessamento de patrocinadores, mas que aparentemente coloca esse produto, por ele estar dentro de um processo que se desconecta, que se descola da experiência da TV aberta, como superior, como, né, mais qualificado em termos de narrativa e de construção estética, que parece, no meu entendimento, reafirmar um pouco dessa lógica do mal do olho, assim, né, de pôr a TV e os seus públicos numa outra prateleira, num outro lugar. E tem uma série de atravessamentos, né, gente? Assim, todos os noveleiros, de alguma forma, viveram com a lógica da TV aberta numa relação com outros produtos. Então, essa coisa de espectador mais ativo me incomoda muito, assim, né? Porque, assim, você perdia o capítulo da novela, o que você fazia? Você lia o resumo, que saiu no jornal, que saiu na revista, você ia para o vídeo show e tal, você buscava esse vínculo com a narrativa de uma outra forma, só que você não podia reviver
reviver o capítulo passado. E é claro que isso gerava um outro tipo de relação, que não tem mais, porque agora a própria telenovela da TV aberta está, né, em todas as outras plataformas, e quando eu perco o capítulo de Vale Tudo, eu posso ir para o Globoplay e assistir. Mas são experiências distintas, né? Então, acho que a gente tem um desafio de pensar experiências. Mas tem uma parcela enorme da população que não assiste porque trabalha, porque, né, a gente tem escalas de trabalho que dificultam, e daí você vai buscar essa experiência estética também em outras possibilidades. Mas também tem uma parcela enorme da sociedade, gente, que não tem conexão de internet qualificada que permita o acesso ao streaming, que segue tendo na TV aberta a sua relação estética também com o mundo. Então, eu acho que nunca se pode perder de vista as várias dimensões desses processos, né? E dessas experiências de consumo, de fruição, que sim, para nós que pesquisamos daí o audiovisual, elas são instigantes mais ainda, porque, né, a gente está mobilizado no duplo movimento, né? O do espectador, mas também, né, o de quem está tentando entender esse processo. Mas eu acho que a gente tem, assim, eu só ia dizer assim que, como pesquisador, a gente, né, não precisa nem se preocupar, nosso objeto mais vivo do que nunca, mobilizando, inclusive, o debate, né, não só sobre os temas, que sempre foram recorrentes, mas sobre o próprio formato, né, sobre a própria experiência de pensar o que é esse gênero, esse formato. Só que eu acho que tem dimensões que a gente nunca alcançou historicamente, ou alcançou pouco, e a gente segue alcançando pouco, e, paralelo a isso, um certo deslumbramento, né, que é típico desde o avanço das plataformas, da internet, um pouco desse deslumbramento do que seriam novos hábitos ou novos modos, sem desconsiderar, claro, né, uma série de questões, como questões geracionais, sim, novas formas de produção e consumo de audiovisualidade de um modo geral. Mas eu acho que aquele mal de olho, ele ainda atravessa, assim, muitas dessas impressões de espectadores, porque eu vi gente que é da minha bolha, que sempre disse que telenovela era uma bosta, rasgando elogios para Beleza Fatal. Eu digo, mas assim, o que tem de tão especial? Porque eu não estou vendo nada assim de tão especial que seja diferente da telenovela, no sentido de uau, radicalizou, agora sim as pessoas vão ver novela, porque agora tem qualidade. Sim, porque agora é feito por um produto estadunidense, porque as duas que a gente está discutindo aqui não são de produtoras brasileiras. Né? Por que não teve esse oba-oba com todas as flores? Teve, mas foi menos. Né? Então, será que não prevalece um viralatismo aí também, pensando no nosso cenário? Então, acho que tem muitas questões assim super instigantes para a gente pensar, né? E sem desconsiderar que é óbvio que há uma mudança assim, em curso, né? De gêneros, de formatos, de experiências e de uma ebulição de sentidos, né? E que talvez o que permaneça mesmo é o nosso bom, velho e querido melodrama, né? Que ele vai se reinventando ao longo de toda a sua história, né? O Anderson, né, falou, né, das discussões, né, dos autores. E é isso, o melodrama ele se readequa aos novos cenários, né? Essa é uma impressãozinha minha, não tem nenhuma base científica, uma impressãozinha, a partir até do que a gente vem discutindo no nosso grupo, né, do Obtel, de que o que permanece talvez seja, né, esse aspecto estrutural, mas assim, o que ainda é o melodrama? Acho que foi uma provocação importante também do Anderson, né? A Aline fez a provocação fundamental, né? O que é ainda telenovela ou não? E a gente tem ainda, né, o que é ou não o melodrama, né? E será que é ele que ainda nos vincula de forma tão profunda, né, com essas narrativas? Acho que também é uma das questões, das várias, né, que a gente está deixando aí para vocês, gente, né? A gente não veio responder nada, a gente veio fazer perguntas. E é isso, acho que, né, o que estava me angustiando nessa temática desde o começo, né, que explodiu essa lógica, né, de Beleza Fatal, eram essas questões. Obrigada, gente. Gente, eu vou pedir licença, então, para já começar com as perguntas, porque ao longo das falas eu fui fazendo diversas anotações. E cada um de vocês trouxe pontos muito importantes para a discussão, porque
eu fiz o link com a nossa live passada, e nós conversávamos ainda como seria o impacto da entrada de Vale Tudo. Como seria a reação do público nas redes, já imaginando os memes e as interações. E aí, como seria a chegada da Odete, que demorou bastante. E agora a gente está vendo as pessoas concordando com as falas dela. Porque o Afonso, né, é aquele herdeiro, que não faz um nada. E aí, é muito engraçado isso, de que as pessoas antes criticavam certos pontos das falas dela, e agora não criticam mais. Ou que a sala de roteiro está muito atenta em fazer pequenas mudanças no roteiro conforme as reações que as pessoas têm nas redes, né? E aí, pensando, então, nesse novo fenômeno, né? Não, né? Porque já tem algum tempo, de interagir enquanto a novela está acontecendo. E com a decadência do Twitter, mas com a rede ainda tendo grande relevância sobre o que acontece na novela e como isso repercute nas outras redes sociais, como no Instagram, né? No Blue Sky, que aí tem um alcance, né? Eu fico pensando como que a gente vai pensar, então, que nem o próprio professor Anderson, ele, aqui no chat privado, ele trouxe para a gente que pode ser esse hábito do binge watching, né? Que enquanto a gente está fazendo uma coisa, a gente está fazendo outra coisa, que foi uma coisa que a professora Sandra trouxe. A gente colocava a novela para passar, mas estava fazendo janta, né? A casa não para, mas está acontecendo. E a mesma coisa continua acontecendo. Você está ali numa tela, mas você está na outra, no celular e interagindo. Então, eu só trago isso para pensar, né? Se a gente está perguntando quais são os novos rumos, como que eles estão sendo ditados pelo que o espectador interagente, né? Interativo, como que ele está impactando nessas novas narrativas e nesses novos processos. Porque não é só em questão, né, de roteiro, mas envolve toda a questão tecnológica, a questão das telas, a questão de hábito e fruição, que foi algo que a professora Sandra trouxe. E aí, uma provocação, né, e o que a professora Valquíria trouxe é de que o melodrama permanece. E aí, como que isso vai impactar na teledramaturgia brasileira, sendo que grandes estúdios, e que não são mais somente a Globo, estão dentro desse circuito, né, de produção. Então, esse foi mais ou menos um apanhado das anotações que eu fiz, porque eu também estou tentando olhar pelo lado tecnologia e estudos culturais e Raymond Williams, e também como espectadora de que vivi esse processo de mudança, né? Porque antes era só televisão e sessão da tarde e seguia aquela programação certinha, e agora eu tô com 3 telas abertas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Professora Aline. Eu? Ok. Eu só queria ressaltar algo que a Val falou na fala dela, que eu acho que é muito importante, que eu sempre estou pensando nisso, a questão do Ibope, né, dessa centralidade de São Paulo, e aí a questão também que o Matheus trouxe, de que, mas o Ibope, então, já não é tão grande na televisão, mas porque se dividiu o consumo, né? Tem gente que não vê na TV, e mais assiste no streaming, né? Então, todo mundo, acho que aqui faz isso, perder um capítulo, depois vê no streaming. Então, mas tem essa questão, né, de que também outras regiões do país, esse Brasil profundo, essas pessoas, elas não estão consumindo no streaming, elas consomem na televisão, mas isso é considerado no Ibope da TV, né? Não. Então, essa questão aí é bem complexa, né? Eu acho que quando se fala, não está tendo tanto Ibope, né? O Ibope, qual é o recorte, né? Que estamos falando, não é do Brasil todo. Então, muita gente, para a gente é muito comum, temos streaming, né? Já faz parte ali como tem água e luz em casa, mas muitas pessoas não têm, e pessoas próximas, né? Então, tipo, se você for ver, eu conheço pessoas que não têm assinatura de streaming.
que não são da academia, não é do meio profissional, mas que não tem, que são próximas, que estão aqui, não precisa nem ir muito longe no país, né? Estão no meu bairro, então eu acho que a gente tem que considerar tudo isso, né? Então a TV está vivíssima. E eu acho que um ponto muito valioso disso, né, que são as palavras que começam a gente vai criando a nuvem de palavras na nossa cabeça, né? Hábito, consumo, recepção, as audiências em rede, espectador, etc e tal. Eu fiquei lembrando, e deslumbramento, inclusive, foi uma palavra que a Val colocou, que eu acho que é uma palavra-chave. Eu fiquei pensando que em 2015 foi a primeira vez que eu escrevi sobre streaming, e eu escrevi justamente sobre binge watching, Fernanda, falando, né, do processo de maratonar e tal, e não sei o quê. Isso em 2015, 10 anos, já se foram. E aí, 5 anos atrás, eu voltei a essa questão, porque agora a gente já não estava mais falando só de binge watching, de assistir um episódio em sequência do outro, mas a gente já começava a falar de binge searching, que é entrar na plataforma e rodar, passar um tempo, quando eu falo rodar, é passar um tempo considerável, de não 10 minutos, passar mais que isso. E isso também já é um processo de fruição. Na minha concepção, na minha pesquisa, que não é só necessariamente uma perda de tempo, mas para muita gente isso já gera uma sensação de controle ou de controle no descontrole, já que você tem um excesso de informação, um excesso de oferta, mas que minimamente você fica ali, brain rot, né? A ideia do cérebro meio assim, ó, e você continua. Até chegar, ainda no campo do streaming, na lógica de speed watching, de gente que vai colocar um vídeo, não mais só um vídeo de uma palestra, de uma aula online, mas um filme, um episódio de uma série, um capítulo de uma telenovela, em velocidade 2.0 ou mais. Pessoas indo atrás de plugins que dão a velocidade maior, superior do que 2.0, sabe? De a voz da pessoa virar quase uma coisa assim, vergonhosa, parecendo Alvin e os Esquilos, aquela coisa ridícula de falar rápido e falar muito assim, né? Por quê? Porque a pessoa já não consegue mais dar conta de assistir, de fruir a obra, como a gente está falando, num ritmo considerado normal. E aí que entra talvez o ponto maior de tudo isso. Quais são os nossos padrões de referencialidade para dizer o que é um hábito de consumo considerado tradicional ou não? Quais são os nossos padrões de referencialidade para discutir, por exemplo, as lógicas de produção? Ou isso que Val, inclusive, falou muito bem, de discutir o que é a inovação do gênero, o que é a inovação do formato, de onde nós partimos. Se a gente parte de uma percepção muito ainda fulcrada na lógica analógica, na lógica da TV tradicional, do Ibope, etc. e tal, obviamente, está falando, meu Deus, de um elefante branco que surgiu na nossa sala e que a gente tem que dar conta dele porque ele nos escapa. Mas se a gente parte de um olhar de que não estamos falando de uma coisa necessariamente nova, mas que talvez ganhe as suas reformulações, repaginadas. Inclusive, a lógica de binge watching é uma lógica que vem sendo discutida no meio acadêmico desde pelo menos 2012, 2013. Mais de 10 anos, né? A gente está indo aí para 15 anos de discussão. E o que tem se mudado nisso? Porque antes, a pessoa que assistia uma série e maratonava essa série na Netflix, por exemplo, tinha uma sensação de angústia porque não conseguia parar, né? Mas é uma sensação também coproduzida pela plataforma. Dentro da lógica de economia da atenção, isso de você sair de um episódio e ter 5 segundos e conectar-se ao outro, obviamente não é feito de maneira aleatória, não é? Tem um porquê de ser feito. Então, como fica de volta a nossa fruição no sentido do controle do ambiente com o qual a gente lida, no sentido do descontrole do ambiente? São tantas questões que me fazem pensar que eu acho que a gente só começou a olhar para esse objeto. E mesmo assim, mesmo eu tendo publicado um artigo 10 anos atrás, parece que a gente só começou mesmo, porque vão ganhando várias e várias facetas cada vez mais. Anderson, queria pedir para você colocar o link do artigo nos comentários aqui para quem está acompanhando no YouTube. Acho que perfeito. Coloco lá. Acho que a gente pode ver alguns... Oi, Val? Não, ia dizer só, né, esse comentário do Anderson é super precioso para dizer que é isso, né, a gente tem que
tá sempre com aquele pezinho atrás do que a gente está chamando de um grande fenômeno que vai revolucionar, né, os modos de consumo, as práticas e a experiência, porque, né, eu acho que sempre foi complexo, mas, né, nos últimos 20 anos mais complexo ainda pensar essas dinâmicas. E daí eu vou sempre defender. Acho que o Ander caiu. Gente, só lembrando que o Ander está lá na Tailândia, né? Com 10 horas de diferença de fuso horário, inclusive. Então a conexão, né? Às vezes pode dar problema. E é por isso que eu vou sempre insistir nessa lógica dos estudos de recepção, né? A gente pode usar outras nomenclaturas, né? Essa é a nomenclatura da tradição que eu sigo. Mas, né, a gente precisa entender cada vez mais as experiências dos sujeitos, né? Vale para novela, vale para discurso de ódio, vale para desinformação, né? Desinformação é um ponto. A gente tem muitos estudos, muitos debates, muitas discussões, mas quais são as pesquisas que vão até os sujeitos para entender o mecanismo, né, o processo de por que a pessoa consome aquilo, por que ela distribui aquele conteúdo, né? Então, a gente conhece pouco da relação dos sujeitos, conhece bastante porque a gente tem uma longa tradição, mas quero dizer, né, comparado com todo o processo, né? Então, acho que também reafirma a importância das múltiplas dinâmicas, né, das análises que a gente precisa realizar. E do quanto a gente acaba tendo que sempre rever aquilo que a gente mesmo já estudou, já pesquisou, que isso é o fazer científico, né? Não é dogma, não é algo que parou no tempo, né? Algo que está sempre em constante reavaliação. Mas diga, Aline, você ia falar dos comentários, né? Perdão. Oi, não era. Eu ia falar do pessoal no chat, né? Chamar o pessoal para participar aqui. Agora eu vou trazer alguns comentários então realizados. Só colocar aqui. Deixa eu encontrar. A Josiane, ela comentou: maratonar série é muito legal. Em novela muda a interação por ser episódios e não mais em capítulos. Afinal, estarei em uma parte da história diferente do colega. Essa questão da conversação que a novela traz, né? Então, passou aquilo na novela, outro dia a gente está comentando, né, sobre o capítulo. Então, quando assiste no streaming, as novelas para o streaming, a gente já não... Eu estou no capítulo 5, o Anderson já está terminando, né, a maratona mais rápido. Então, de fato, o ritmo, né, da conversação muda também. E o medo de pegar spoiler também na internet, né? Com os memes e tudo mais. Então você se sente tem também uma obrigação de não ficar tão atrasado, né? Nos capítulos, episódios, Anny, que ela fala, né? E é interessante que algumas produtoras, né, de televisão dos Estados Unidos, elas têm uma dinâmica parecida com a nossa também, né, da telenovela, mesmo na produção da ficção seriada, né? Apesar de ter tido todo esse processo, dessa autonomia, de ver quantos episódios quiser, de uma vez só, não sei o quê, os próprios streamings mudaram um pouco sua lógica e passaram a alternar, né? Tem séries que são distribuídas todas de uma vez, mas tem séries que são em etapas, e a HBO, por exemplo, claro, a HBO é televisão, né? E aí também vai para esse outro processo. A HBO nunca deixou de lado a dinâmica dos episódios semanais, que também eram clássicos das séries de televisão. E vejam, a HBO, ela mobiliza, né, uma série de debates, de discussões sobre suas grandes produções. Game of Thrones foi, né, um grande exemplo disso, mas outras produções recentes também, agora, né, com The Last of Us, por exemplo, né, então, com episódios semanais, aquela expectativa do episódio e o intenso debate que gera logo em seguida. Daí, claro, tem a questão do risco do spoiler de quem não consegue acompanhar essa dinâmica, que era algo que era típico da novela, né? Mas eu acho que quem é noveleiro não liga para spoiler. Eu, por exemplo, não dou a mínima para spoiler, não me importo, não atrapalha a minha experiência como consumidora. Eu acho que isso tem a ver com a novela, porque você lia os resumos antes para ver se ia assistir aquele capítulo, né? Isso que eu ia dizer, spoiler não é um problema necessariamente. Exatamente.
E ao contrário da Josi, eu detesto binge watching, eu detesto maratonar. Eu preciso de tempo, eu preciso ver cada episódio, né, e saborear e tal. Não que eu nunca tenha maratonado, já maratonei, né, mas não é uma experiência que me satisfaça. Aí, inclusive, Anderson, eu acelero às vezes, né, deixa eu pular essa parte, pular essa parte, ir para a parte que importa, porque você quer ir logo chegar no final. E aí é uma outra experiência. Então, né, as dinâmicas da experiência do consumo são muito ricas, né? Então, acho que tem muitas coisas aí para a gente discutir. É um pouco parecido, né, Val, como quando a gente recebe áudios intermináveis que você põe na correria lá para ver se consegue, porque a transcrição também não está ajeitando muito, né? A transcrição, às vezes, dá um plot completamente diferente do que o sujeito falou. A Rosângela parabeniza o debate, que está muito legal. A Cris Torelli fala, sim, existe uma falsa impressão de que todos têm acesso à internet. O interessante é justamente a própria experiência de pensar como as telenovelas estão sendo consumidas. Aí ela complementa que acha péssimo essa questão de desmerecer a produção de telenovelas. Então, a Rosana fala que o debate está riquíssimo. E eu acho que é isso. O pessoal pela manhã está um pouco menos interativo, mas vamos lá. Eu acho que nós já estamos... Nossa, o horário passou. Quase 1h30 já de transmissão, né? Iniciamos às 10, quase 11h30. Então, acho que a gente pode ir, né, ir para as finalizações, caso alguém queira complementar mais alguma coisa, trazer mais alguma inquietação, né, que são as nossas inquietações, reflexões e questionamentos, né, nossas interrogações aqui, então, para que a gente possa, então, partir para finalizar a nossa live. Aline, temos... Perdão, pode falar. Não, pode falar. Beleza. Uma última coisa, assim, que eu tenho curiosidade de ver como vai ser, né? Você comentou de Guerreiros do Sol e puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Porque é o produto que eu quero estudar. As novelas que foram feitas para streaming até agora são muito modernas, né? São muito contemporâneas. Guerreiros do Sol vai se passar nos anos 1920. Então, eu tenho essa curiosidade de como vai ser também essa questão de uma novela para streaming de época, né? Que é uma coisa que a gente não viu até agora. Mas, enfim, só queria trazer, em questão de inquietações, essa é uma coisa que está me inquietando muito. Mas muito obrigada. Eu estou super curiosa para ver Guerreiros do Sol. E colocando expectativas altas. Vamos ver. Colocar expectativas nunca dá muito certo, mas vamos lá. Eu só queria trazer... Pode falar, Matheus. Tá. Não, é rapidinho, que vai ao que ela falou, assim, ela tá curiosa para ver como que vai ser a trama ambientada numa época mais remota. Eu tô curioso para os remakes que estão vindo aí, né? Tem Dona Beija e Pai Herói já anunciados. E Dona Beija já foi até filmada, né? Teve tudo aquele bafafá de bastidores e tal. Também tô curioso para saber como vão se dar os remakes pensados no streaming, assim. Não, vai ser muito interessante. Objetos aí não nos faltam, né? O que eu ia trazer é que minha mãe está assistindo a live na sala, e aí ela mandou pelo WhatsApp, que foi uma questão que a Val trouxe, e ela perguntou ali como que está sendo feito, então, quais os caminhos para fazer os novos monitoramentos, as pesquisas de recepção, com o sinal digital, como que estão sendo feitos esses estudos, e ela comentou que antes tinha o censo da IBGE, que falava quantas televisões tem em casa, para ter uma percepção, né, não só do poder aquisitivo, mas de quantas pessoas tinham na casa e como que era esse consumo. Aí ela perguntou quais os caminhos para fazer esses estudos de recepção. É que daí é só para fazer uma diferenciação, né? Quando eu me refiro a estudo de recepção, são os estudos ligados aos processos culturais, né? Que vão entender
os sujeitos nas suas dinâmicas. Ele não vai ter necessariamente esse viés dos estudos de audiência, que daí são estudos quantitativos, como do Ibope, né? O Ibope faz um estudo de métrica, de audiência, e eu acho que esse tipo de métrica é complexo, sempre foi, e tem o ponto que ele trouxe, né? Ele vai medir certas praças, né? Ele é centrado em São Paulo e Rio de Janeiro, ele ignora praticamente todo o resto do Brasil, né? Que envolve o consumo de TV aberta no seu formato tradicional. Mas o próprio Cantaribop já tem feito outras métricas para além do ponto, né, de acesso à própria TV. Eles também estão olhando para a questão das próprias plataformas digitais, fazendo grupos focais, né, para entender outras dinâmicas e tal. Os estudos de recepção, eles têm um viés mais acadêmico, né, então eles vão ser, em geral, qualitativos, vão trabalhar, né, com grupos de sujeitos muito menores, para justamente tentar entender a prática, né, o consumo na sua... o sujeito na sua dinâmica social, no seu cotidiano. Então, eu vou trabalhar com uma família, ou eu vou trabalhar com um pequeno grupo, eu vou trabalhar numa determinada comunidade, num bairro e tal, para trazer esse aprofundamento, né? Inclusive, os vários Brasis, né? O Brasil urbano, o Brasil profundo, o Brasil rural, enfim. Então, só para diferenciar um pouco. Mas, em termos dos estudos mercadológicos de audiência, né, que as próprias empresas fazem, eles estão fazendo um debate, né, sobre isso. Assim, por exemplo, que interessa muito às produtoras a questão dos patrocinadores, dos anunciantes. Então, né, os anunciantes podem ter um interesse pela repercussão dos cortes no TikTok, por exemplo, ou podem ter interesse pela repercussão nas páginas, né, nas timelines do Instagram, e muito menos na monitoria do ponto de audiência da TV aberta e tal. Então, tem uma série de desafios para a própria produtora, né, para a própria Globo, nesse caso, e para as outras produtoras, para as empresas que fazem esse tipo de análise, né, e o desafio acadêmico nosso, sem dúvida, também, né, de como que a gente trabalha com as métricas quantitativas que vêm das plataformas digitais, porque, no meu entendimento, o estudo de redes sociais, o estudo das plataformas digitais, está muito mais próximo dos estudos de audiências, né, desses de ordem quantitativa, do que dos estudos de recepção, que é essa lógica de ir mais para o contexto, para o cotidiano, para as ritualidades, para as práticas, né? Você pode partir desse cenário mais quanti para olhar essas outras dimensões. Mas as redes sociais trazem esse mesmo desafio, gente, porque como que você, assim, por exemplo, tem o desafio até do quantitativo. Para fazer um estudo quantitativo, você tem que saber qual é o universo. Você vai fazer um cálculo estatístico de definir qual é a amostra que é representativa daquele universo. Então, eu tenho tantas pessoas na sociedade brasileira. Qual é a amostra que é representativa desse processo? Como que eu faço isso em plataforma digital? Qual que é uma amostra significativa de comentários no Twitter, no Instagram ou no TikTok que defina que aquilo é estatisticamente representativo do universo? Não é possível fazer isso, porque a gente não tem como saber qual é o universo. Então, tem desafios operacionais de pesquisa também, né? Quando você está lidando com esse cenário, às vezes assim, eu estou falando de 30 mil comentários no Twitter, minha pesquisa é quantitativa. Ela tem um universo que estabelece qual é a amostra que vai ser representativa de todo esse cenário, né? O volume grande de dados não significa que é uma análise necessariamente quantitativa que indica tendências e tal, mas ela nos dá um cenário, ela nos dá parâmetros importantes, né? Mas tem que ter um pouco de cuidado com essas afirmações. Não, isso é a posição dos brasileiros em relação a tal coisa, porque de 30 mil tweets, 25 mil falaram disso. Sim, mas quem é que está no Twitter em primeiro lugar, né? E uma série de outras questões que acho que são desafiadoras, mas que são importantes aí de se pensar, né? Exatamente. Obrigada pelo retorno, né? Pela resposta da pergunta, porque é bem isso mesmo, né? Pensar o que é recepção, o que é audiência. E a gente já está às 11h31, então, se mais alguém tiver um comentário para trazer, senão a gente finaliza esse encontro que foi super legal e que trouxe muitas interrogações e também algumas respostas para perguntas que a gente tem e que a gente está pensando continuamente, né? A gente está nesse exercício aqui. Falando nessas práticas, eu queria pontuar um ponto bem fora do que a gente está vendo, mas não tanto. Me ocorreu hoje como a gente está naturalizando cada vez mais o que
E o que dá para rir, dá para chorar, né, lógico. Mas para mim até está sendo bom, porque às vezes a coisa fica tão profícua, tão interativa mesmo, né, como hoje a nossa live me pareceu assim, que dá uma alegria de ver as pessoas, de ver os colegas, tudo, e a gente vai, vocês devem lembrar, pelo menos foi a minha experiência, no começo, quando a gente começou a trabalhar essa coisa dos encontros à distância, preocupava muito a aparência da gente. A gente ficava se olhando e pensando, meu Deus, que coisa medonha. E quando você está dando aula, por exemplo, você pensa, tô linda, né? Porque você não se vê. Quem te vê, né? Eu sempre brincava com os meus alunos, vocês estão rindo de mim ou para mim, né? Que faz toda a diferença. E hoje eu estava pensando aqui, como é que se dá a recepção da gente ao que a gente mesmo está produzindo, né? Por exemplo, hoje a coisa foi tão, eu não sei se a palavra é interativa, mas ela foi tão acolhedora que a gente esquece da própria... A gente esquece da gente e entra, né, numa outra dimensão. Então, eu fico pensando como é também esta percepção de uma mudança de hábito, aí é uma mudança de hábito de novo, que está nos levando, que a gente sempre pensa, agora é o distanciamento total, você não tem mais nada de... Não necessariamente, né? Sei lá. Porque o surgimento de uma mídia nova, ela sempre vem demonizar a outra, né? E também ela, às vezes, é demonizada, né? Como, por exemplo, a televisão ia dissolver a família. Antes era o cinema, né? Que ia acabar com todos os parâmetros de moral e bons costumes da família. E assim vai. Não, isso foi só um delírio, desculpe. Muito obrigada, queria aproveitar já para agradecer. Foi maravilhoso hoje ver os colegas de perto, os colegas de tão longe, e ver que, apesar da madrugada, temos audiência e tudo, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Fica também, então, nosso agradecimento a todo mundo que está participando, né? Professora Aline Vaz, professor Anderson, Cláudio, a Mariana, o Matheus, a professora Sandra e a professora Valquíria. Lembrar todo mundo que acompanhou nossa live que essa é uma parceria do Telas e do Unifix, né? O Telas da UTP e o Unifix da Federal do Paraná. E para quem acompanha essas lives e também quer ficar por dentro da programação e dos novos eventos, para seguir nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, onde sempre é divulgado todas as pesquisas e todos os eventos. Então, por favor, sigam o GP Telas e o Unifix UFPR. Desejar um bom dia a todos e agradecer novamente a participação. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.